sua Bíblia, aproveitando que estamos em pé, nós abrimos a Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 18. Livro do Êxodo, capítulo de número 18. Livro do Êxodo, capítulo de número 18, por favor. Eu gostaria de, juntos, fazermos a leitura de todo esse capítulo, Êxodo capítulo 18, e da mesma forma que fizemos a leitura de introdução, eu estarei lendo o versículo, a igreja o seguinte, depois eu leio o outro, até que nós venhamos fazer a leitura, concluindo o verso de número 27. Êxodo capítulo 18, versículo 1. Da palavra de Deus, todos encontraram, amém? Esse capítulo 18. E antes de nós começarmos a fazermos a leitura, mesmo o pastor Aurélio estando conosco, eu agradeço pela oportunidade que ele nos concede administrar a palavra, essa idade missionária, também a todos os obreiros, pastor Sérgio, pastor Gideão, presidente Gilson, pastor João Batista, do batismo em Toiama, não pode estar conosco nesta manhã. Eu agradeço a Deus pela vida de todos estes companheiros, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 18, verso 1. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele a enviara, com os seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: eu fui peregrino em terra estranha. E o outro se chamava Eliezer, que disse: Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, Disse a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se e beijou, e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. E Moisés contou ao seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando das mãos dos egípcios. E Jetro disse: bendito seja o Senhor, que os livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, e livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Então tomou Jetro, o sogro de Moisés, holocaustos e sacrifícios para Deus, e veio a Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que ao outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz, e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Se tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas a Deus. E declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar,
e a obra que devem fazer. E tudo entre o povo procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza e ponham sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Para que julgue este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem, assim a ti mesmo te aliviarás. Se isso fizeres, e Deus tu mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trazia a Moisés, e todo negócio pequeno julgavam eles. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual se foi à sua terra. Podem tomar assento, por favor? Louvado seja Deus. Glória a Deus. A leitura que fizemos, e o assunto que Deus coloca no meu coração para compartilharmos nesta manhã, é sobre a delegação de poderes de Moisés e os seus auxiliares. É sobre isso que nós falaremos nesta manhã. Quando Jetro, sogro de Moisés, ele chega em visita a este líder, Jetro, ele vem visitar Moisés, ele identifica um problema na liderança de Moisés. Não é um pecado. Ele identifica um problema na liderança de Moisés. E não precisou de muito tempo. Pelo texto que nós fizemos a leitura, no outro dia, ele já consegue ter essa sensibilidade que a liderança de Moisés, ela estava com um problema. E o problema que a liderança de Moisés estava enfrentando, de acordo com o texto que fizemos a leitura, é que Moisés, ele estava tensionando cumprir a tarefa sozinho, sem a ajuda de outros. Este era o problema da liderança de Moisés. O trabalho era muito árduo para que ele o fizesse sozinho. E mesmo que Moisés ele fosse capaz de dar conta, ele não suportaria aquela carga toda. E Jetro chegou, viu, no outro dia já conversa com Moisés. Ele não está profetizando, mas ele está vendo aquilo que é bastante óbvio. Ele está vendo que se Moisés ele não mudar a sua maneira de liderar o povo, ele vai enfrentar sérios problemas. Ele vai ter grandes dificuldades. Ele vai enfrentar um desastre. E o desastre é a exaustão espiritual e física. Ele precisa fazer mudanças. E é muito provável que 10% de obreiros e ministros executam cerca de 40% das atividades da igreja sozinhos. Isso é uma porcentagem muito alta. Cerca de 10% dos obreiros e ministros executam 40% das atividades da igreja
sozinhos. E este acúmulo de funções, de atribuições, de responsabilidades, ele vai gerar o desgaste, vai gerar também imprecisões, haverá uma maior probabilidade de se errar devido à sobrecarga. Também esta sobrecarga, ela pode gerar orgulho, ela também pode gerar soberba, porque é uma pessoa que realiza quase todos os trabalhos da igreja. Ele começa a achar-se mais importante do que os outros. É um perigo da soberba entrar no coração. E Moisés, ele estava se desgastando desnecessariamente, tentando fazer tudo sozinho. Era um desgaste desnecessário. E lendo esse texto e ouvindo Deus falar no meu coração, eu fiz a pergunta: por que alguém age dessa forma? Por que alguém adota esse estilo de vida? Procurar fazer tudo sozinho, uma centralização de poder. Encontrei, ao meu ver, 3 respostas à minha pergunta. Primeiro, eu penso que é o excesso de zelo. Aquele excesso de preocupação é o zelo em excesso. A pessoa muito preocupada com a obra de Deus, e a preocupação do trabalho não avançar. Se ele não fizer, então ele vai e faz, porque ele é zeloso, ele não quer que a obra sofra, e ele vai, por excesso de zelo, ele prefere fazer sozinho. Outra, ansiedade. Ansiedade também é uma possível razão. Uma pessoa muito ansiosa, que não descansa no Senhor, que não espera em Deus, ele quer fazer as coisas rápido, ele quer que as coisas aconteçam instantaneamente, muito rapidamente. É ansiedade. E uma terceira possibilidade, de acordo com um texto muito grande, é a falta de orientação. A falta de orientação, como no caso que nós encontramos aqui de Moisés. Ele recebe uma visita muito providencial, ele não despreza o conselho, ele recebe uma orientação e ele muda a sua forma de liderar, de conduzir o trabalho de Deus, porque ele recebeu uma orientação. Pela falta de orientação, então é possível que alguém queira fazer tudo sozinho. Algumas pessoas mal orientadas, elas acham que por estarem em posição de liderança, elas devem fazer tudo sozinhos. Talvez é a má orientação, ela não foi orientada corretamente, e nós vemos a importância do conselho, a importância de alguém para poder trazer uma orientação. A intenção de Moisés, ele era muito boa, como nós fizemos a leitura do texto. Ele estava cuidando da obra de Deus, ele estava se preocupando com o povo de Deus, ele estava julgando o povo de Deus, mas o poder estava centralizado, e aquilo não seria bom para Moisés, até que ele recebe uma visita, e naquela visita alguém o aconselha que não era necessário
se desgastar daquela forma. Não era necessário fazer tudo sozinho. Então, primeiro ponto, você não precisa fazer tudo sozinho na obra de Deus. Você não precisa fazer tudo sozinho na obra de Deus. Só pergunte para o seu irmão: você compreendeu? Só isso. Não precisa. Bom, Jetro, ele identifica o problema. Seria como alguém ir no médico e o médico diagnosticar um problema de saúde e falar: você está doente. Ok, doutor? Mas qual é agora a prescrição médica? O senhor identificou a doença. Jetro identificou um problema na liderança de Moisés. E nós precisamos agora de orientações para solucionar o problema que foi identificado. Não é suficiente apenas apontar o problema. Nós precisamos de soluções para ele. E no versículo 9, 19, me perdoe, nós encontramos os conselhos de Jetro para Moisés para a superação do problema na liderança. E a primeira solução, o primeiro passo, no versículo 19, é que Moisés, ele deveria ficar diante de Deus pelo povo. O primeiro passo, ele deveria ficar diante de Deus pelo povo. Jetro, ele reconhece que Moisés, ele está passando tempo demasiado tentando resolver os problemas das pessoas. E ele não está passando tempo suficiente na presença de Deus em favor das pessoas. E Moisés, ele precisava entender que não era ele o responsável por resolver os problemas de todas as pessoas. Você já teve a síndrome de resolver os problemas de todas as pessoas? Quem pode levantar a mão e confessar junto comigo? Você quer resolver o problema de todas as pessoas. E Moisés estava desde manhã até a tarde. Ele passava tempo resolvendo os problemas, ou tentando. E ele não passava um tempo considerável na presença de Deus, orando pelo povo de Deus. Eu aprendo aqui que a responsabilidade primordial de Moisés era orar em favor do povo de Deus. A tarefa primordial era orar em favor do povo de Deus, ficar diante de Deus pelo povo, porque isso aliviaria Moisés daquele fardo esmagador que estava sobre seus ombros. Eu creio que nas nossas vidas, como obreiros de Deus, a nossa primeira responsabilidade é ficarmos diante de Deus em favor do povo, orando e intercedendo pelo povo. Você e eu não somos o Salvador do mundo. O Salvador do mundo se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. É Ele que salva o mundo. Mas às vezes nós temos a síndrome de Salvador, do Messias, que quer salvar o mundo, e queremos resolver os problemas de todas as pessoas. E Moisés, ele passa tanto tempo com as pessoas, que
que ele não passava tempo diante de Deus, orando pelas pessoas, para que Deus aliviasse aquele fardo que ele estava sobre seus ombros. Nós vamos orar pelas pessoas. Enquanto nós estamos orando pelas pessoas, Deus, Ele vai falar conosco como nós devemos agir, e agindo de acordo com a orientação do Senhor, Deus abençoará aquelas vidas. Aleluia! O segundo conselho de Jetro para Moisés está no versículo 20, é que ele deveria ensinar o povo, declara-lhes os estatutos, as leis, e faz-lhes saber o caminho. Ele deveria ensinar o povo, orar a Deus em favor do povo e ensinar o povo. O ensino bíblico, ele deve ser uma prioridade máxima na vida do obreiro da casa de Deus. Nós não vamos ser o salvador do mundo, porque não somos, embora às vezes queremos ser, mas não somos. Devemos orar pelo povo e devemos fazer do ensino da palavra de Deus uma prioridade nas nossas vidas. Foi o conselho de Jetro para Moisés: ensina as leis e os estatutos para o povo. Eu gostaria que você abrisse comigo muito rapidamente 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 2. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. 2 Timóteo 2, versículo 2. E nós vamos ver o impacto do ensino na vida de uma pessoa. Acompanhe a leitura comigo, por favor. Abre em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. A segunda prioridade da vida de Moisés era o ensino. Ensina o povo a palavra de Deus. E Paulo, ele aplica esse princípio na sua vida. 2 Timóteo 2, versículo 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Paulo, ele ensina Timóteo, o seu filho na fé. Paulo ensina Timóteo que de mim, entre muitas testemunhas ouviste. Timóteo, que recebeu o ensino de Paulo, ele transmitiria o ensino recebido para homens fiéis, e estes homens fiéis que Timóteo ensinou, eles transmitiriam o ensino para outros homens. O que eu gostaria de chamar a nossa atenção é sobre a importância do ensino. Uma pessoa que foi ensinada corretamente a palavra de Deus, ensinou outros homens fiéis e idôneos, e estes outros homens fiéis e idôneos ensinaram outros homens o impacto do ensino da palavra de Deus na vida de uma única pessoa. Pastor Devaldo, mas onde o senhor pretende chegar com isso? Que nós precisamos fazer do ensino uma prioridade. Um ensina, que ensina outros, e outros ensinam outros. E Moisés recebe a orientação, ensina ao povo a maneira de caminhar. Está no versículo 20. É preciso aprender a aplicar a palavra de Deus na própria vida, vivendo em obediência a Deus. No mesmo versículo 20, ele diz: ensina o povo o trabalho a ser feito. Ora, ensina de maneira específica, ensina o trabalho que eles devem realizar. Pois, como parte do corpo de Cristo, todos nós temos um papel importante a estarmos realizando. Todos nós somos úteis na obra de Deus. E agora, eu me detenho um pouco mais no terceiro conselho de Jetro para Moisés, para solucionar o problema identificado na liderança.
E o terceiro conselho de Jetro é a delegação de autoridade. Delegue autoridade. Treine outras pessoas para que ajude a liderar. A delegação de autoridade. Irmãos, preste atenção comigo, por favor. No capítulo 17, nós encontramos Arão e Hur segurando as mãos de Moisés, porque Moisés se cansa quando ele está orando e Josué está lá embaixo da batalha. Ele não estava sozinho, porque existem momentos de cansaço, e é importante ter pessoas do seu lado que possam ser um suporte, que possam sustentar. Moisés não caminhava sozinho, tinha Arão e Hur. E ele recebe a visita de Jetro. Ele já tinha Arão e Hur, recebe a visita de Jetro. E Jetro, ao ver que desde a manhã até tarde ele está julgando uma centralização de poder, ele dá um conselho: delegue responsabilidades, distribua as tarefas, treine outros para ajudar a liderar. Não seja um líder independente ou um obreiro independente que tenta fazer a obra de Deus sozinho. Gente, sabe por quê? Aquele que tenta fazer a obra de Deus sozinho, independente, ele corre muitos riscos, e riscos perigosos. Ele corre o risco do engano, ele corre o risco de cair no orgulho, de cometer erros, da exaustão, porque ele vai fazer tudo sozinho. Ele não delega, ele não distribui responsabilidades. Ele é aquele obreiro que faz tudo sozinho. Ele corre esse sério risco de se cansar. E todas as pessoas que entram por esse caminho de tornar-se um obreiro independente, de querer fazer sozinho, ele não conclui o projeto que Deus tem para a sua vida, porque isso não é saudável. Estes obreiros, eles são tentados a abandonar o ministério, porque eles estão fazendo tudo sozinho. Eles estão exaustos. Aonde estão as pessoas para nos ajudar? E porque não tem pessoa, então eu preciso fazer sozinho a obra, mas chega uma hora que cansa. É o que Jetro ele identifica na vida de Moisés. Delegue responsabilidades, treine outros para que ajude na tarefa da liderança. Vejam, irmãos, o texto que nós fizemos a leitura é o capítulo 4. Moisés envia sua esposa e seus filhos até Jetro e Midian, talvez por preservação, por cuidado. Mas agora, no capítulo 18, Jetro está voltando, e ele está trazendo Zípora, ele está trazendo Gerson, e ele está trazendo Eliezer. Moisés sai ao encontro da maneira oriental, o saúda, o beija. Nós vemos que genro e sogro, eles têm uma relação muito saudável. Mas depois de saudar-se, beijar-se, a Bíblia diz que Moisés e Jetro, eles entram na tenda. E já no outro dia, Moisés estava desde a manhã até a tarde julgando a causa do povo que vinha para consultar o Senhor. Vejam, se a tarefa não for delegada, existe um perigo, e um perigo muito grande, do casamento ele ser afetado. Existe o perigo. Eu preciso fazer sozinho. Não, mas Moisés, nós vemos pelo texto que ele tinha uma esposa, que Moisés tinha 2 filhos, e ele tinha um povo para julgar. A tarefa era muito difícil, mas havia outras pessoas, e Jetro fala: delegue as responsabilidades, treine outros para que possam estar ajudando na liderança.
E a salvaguarda, para que nós não nos tornemos um obreiro independente sozinho, é justamente isso: nós prepararmos uma liderança consagrada, para que ela possa servir a Deus ao nosso lado. Homens e mulheres consagrados ao Senhor. Esse mesmo princípio, gente, nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Lembra que a igreja cresceu 120, quase 3.000 almas, depois quase 5.000 almas. O trabalho cresceu, almas se converteram, só que a igreja cresceu e também cresceram os problemas. Os da língua grega, os helenistas e os da língua hebraica estavam havendo esquecimento, e chegou ao conhecimento dos apóstolos que havia murmuração, e para resolver o problema que surgiu devido ao crescimento da obra, o que eles fizeram? Reuniram o povo, escolheram 7 homens cheios do Espírito Santo e delegaram responsabilidades, ou seja, eles envolveram outros na tarefa da liderança. Mas o que é extremamente interessante é que eles não envolvem outros dos 12 apóstolos. Eles pegam outros que têm uma vida de testemunho na congregação para esse importante negócio da liderança diária. Delegar responsabilidades, distribuir as tarefas. Agora, eu quero ir para um outro tópico. Tá bom, nós devemos delegar responsabilidades, devemos distribuir as tarefas, mas quem são essas pessoas que receberão a incumbência de ajudar na liderança? Aí ele continua a dar a orientação para Moisés, no versículo de número 21, que sejam homens capazes, essa nova liderança que vai estar auxiliando Moisés, eles precisam ter características, e a primeira que Jetro menciona, que precisam ser homens capazes. Isso significa que eles precisam ser homens com força moral, homens com um melhor caráter, homens com discernimento, homens que não sejam egoístas. Estes homens capazes são homens que não procuram agradar aos homens, mas são homens que procuram agradar a Deus. E estes homens, eles estavam ali, homens capazes, porque tinham. Segunda característica é que esses homens, eles deveriam ser tementes a Deus, que aborreçam o mal e se aproximam do Senhor, como o princípio da sabedoria. Homens que temam ao Senhor. Terceiro, precisam ser homens de verdade, homens verdadeiros, homens fiéis, dignos de confiança, homens que são honestos, homens que falem a verdade e que vivam a verdade. O Salmo de número 12, nos primeiros versículos, fala: Senhor, socorre-nos, porque são poucos os benignos e poucos são os fiéis na terra. Estes homens que assumiriam responsabilidades na coordenação de liderança junto com Moisés, eles precisariam ser homens de verdade, homens honestos, pessoas de palavra, pessoas que falassem a verdade, porque eles influenciariam outras pessoas, e eles tinham que ter essa característica da sua vida. E a quarta é que eles deveriam aborrecer a avareza, aborrecer a cobiça, e a cobiça é algo que é destruidor para a liderança.
A cobiça pode distribuir ministérios, famílias e pode até destruir mesmo igrejas locais. Deus, Ele abomina, Ele odeia a cobiça. Esses homens, eles deveriam ter essas características na sua vida. Tudo bem. E aqui eu gostaria de finalizar. Pois bem, pastor Edevaldo, nós já identificamos o problema, nós já vimos a solução do problema, a característica dessa nova liderança. Agora, qual é ou quais são os benefícios da delegação de autoridade? Quais são os benefícios da distribuição de poder? Gente, de uma maneira muito simples e objetiva, o primeiro benefício da delegação de autoridade é que haverá uma multiplicação de ministério e de liderança. Eu vou repetir. Enquanto o poder ele é centralizado, é um que estava liderando e se desgastando de forma desnecessária. Mas quando poderes são delegados, o primeiro benefício, guarda isso com muito carinho dentro do seu coração abençoado. O primeiro benefício é que haverá uma multiplicação de ministérios. E essa multiplicação de ministérios, ela vai gerar crescimento. Pastor, mas isso é bíblico? Vejam, Moisés que liderava, só Moisés. Agora o conselho de Jetro é escolher maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Houve a multiplicação da liderança para que o trabalho pudesse crescer, e cada um contribuiria para o crescimento do corpo de Cristo. Aleluia! Você deseja que haja a multiplicação de liderança na igreja? Amém. Nós não podemos ser centralizadores de poder. Nós devemos, em nome do Senhor Jesus, ter essa visão da delegação de responsabilidades, distribuir a liderança para outros. O segundo benefício, esse aqui é lindo demais, gente, está no versículo 22, é que será mais fácil para você e será mais fácil para mim. Versículo 22, mas todo negócio pequeno eles julguem, assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Haverá um alívio da carga, vai ficar mais fácil para você. Nós temos uma tendência de querer dificultar as coisas. Nós queremos que as coisas fiquem mais difíceis. Irmão, já existe dificuldade de se fazer a obra de Deus, mas quando se trata de liderança, Deus pretende que fique mais fácil, e vai ficar mais fácil quando há delegação de responsabilidades, porque outros também estarão compartilhando dessa responsabilidade que está sobre os seus ombros. Vai ficar mais fácil, você não vai ter que levar o peso todo sozinho. Lembram que Jesus disse que o meu fardo é e o meu jugo? Porque existem momentos que nós dizemos: não estou suportando, o fardo está muito pesado. Essa pode ser uma razão, talvez por queremos fazer sozinhos, e podemos distribuir as responsabilidades para que outros venham nos ajudar, e a carga ela fique mais leve, e nós vivamos a promessa de Jesus, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Terceiro benefício
de delegar responsabilidades. Gente, isso aqui também é bonito demais, hein? Você vai poder subsistir. Você vai ter saúde. Quantos querem saúde para viver? Eita maravilha! Glórias ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Versículo 23. Se isso fizeres, Deus te mandar, poderás então. Lê comigo, versículo 23. Se isso fizeres e Deus te mandar, poderás então subsistir. Porque no versículo 17, Jetro chega e fala para Moisés: o que tu fazes não é bom, tu só não podes fazer. Mas se houver delegação de responsabilidades, outros virão para ajudar, o fardo ficará mais leve, você vai subsistir e você terá saúde, você vai viver mais. Que a gente vai morrer, Romanos 5,12 é verdade. O pecado entrou por um homem, a morte passou para todos, nós vamos morrer, isso é verdade, é fato bíblico, ou seremos arrebatados. Mas não precisamos abreviar a nossa partida, se nós aprendermos a delegar responsabilidades. Deus quer que você viva e que você tenha muita vida nos seus anos de vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quanta gente está adoecida, quanta gente doente, quantos obreiros que estão adoecidos, porque eles não conseguem delegar autoridades, distribuir responsabilidades e não vivem. Veja que Moisés, Deuteronômio 34, versículo 7, ele morre com 120 anos de idade, cheio de vigor, e os seus olhos não se fecharam, porque alguém chegou até ele, faltava instrução. Mas quando chega alguém para dar instrução, um conselho, Moisés, de forma humilde, ele recebe, ele acata e ora a Deus, e ele muda a maneira de viver, e ele vive muitos dias para a glória do nome de Jesus, e morre cheio de vigor, aleluia. Deus quer que você viva, irmão, e Deus quer que você tenha saúde. Mas para isso, nós precisamos delegar responsabilidades. E o quarto benefício de delegar responsabilidade é que todo o povo ele vai ser abençoado. O versículo 23, olha, vou ler de novo. Se isso fizeres, Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo o povo em paz virá ao seu lugar. O conselho que Jetro deu para Moisés e para toda a liderança, gente, era algo extraordinário. O povo de Deus, eles seriam beneficiados também, porque eles estavam sofrendo do acúmulo de tarefas sobre a vida de Moisés. Agora imagine, por favor, pense comigo. Lá em Êxodo capítulo 2 diz que saíram do Egito 600 mil homens, varões, sem contar mulheres e crianças. 600 mil pessoas é mais que a população da minha Londrina. Eu fiquei imaginando 600 mil homens numa fila, desde manhã até a tarde, esperando para poder falar do seu problema para Moisés. Aquilo geraria um desgaste em Moisés, ele não suportaria. Só que aqueles que estavam também na fila, esperando o momento para poder falar com Moisés, eles também ficariam impacientes. Eles se desgastariam, geraria a inquietação. E o conselho que Moisés ouve, recebe e acata, beneficiaria todo o povo de Deus. Aleluia. Irmãos, Deus quer te abençoar. Deus quer abençoar aquelas pessoas que estão sob sua liderança. Deus quer o bem de todos nós. Aleluia.
que vejo é que o obreiro que delega, ele é abençoado por Deus. Ele é abençoado por Deus. Porque a delegação de poderes e responsabilidades é um princípio de obediência. É uma atitude sábia na vida do obreiro de Deus. Quando ele delega, quando ele distribui responsabilidades, quando ele permite que outros façam junto com ele. Irmãos, eu já tenho dito em algumas ocasiões que pessoas, elas, em alguma área, eles irão nos superar. Eles vão nos superar. Mas isso não deve causar nenhuma intranquilidade no nosso coração. Nós devemos encorajá-los a serem o melhor possível para a glória do Senhor Jesus. Isso não deve nos inquietar, isso não deve nos entristecer, isso não deve gerar uma preocupação no nosso coração, isso deve gerar alegria. Glória a Deus. Porque outros vão poder produzir também. Na oração do Pai Nosso, Jesus, ele nos ensina, Mateus 6,13, porque teu é o poder. O poder pertence a Deus. Vamos dizer, o poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. Ok, o poder é de Deus. O poder pertence para Deus. Logo, esse poder que pertence a Deus, ele deve ser compartilhado. Eu achei interessante uma anotação que fiz. Se o poder é de Deus, o poder pertence a Deus, logo, o poder a ser repartido é o poder de Deus, não é o poder daquele que foi investido de poder, porque ele recebeu o poder para realizar de Deus. Aleluia. O poder é do Senhor. Por isso, vamos, gente, guarda isso como uma pérola no teu coração. Por isso, nenhum obreiro deve tratar o poder como se esse lhe pertencesse. O poder não é seu e não é meu. O poder pertence a Deus. Aleluia, o poder é de Deus. Aleluia. Não é nosso. Não se apegue ao poder. Porque algumas pessoas, quando são investidas de responsabilidades, elas se apegam ao poder, mas o poder não é nosso, o poder é de Deus. O poder pertence a Deus, e Deus dá a quem Ele quer, mas Deus também tira o poder daquele a quem Ele deu, porque pertence ao Senhor. Não é nosso. Aleluia. Por isso que nós não precisamos ficar preocupados quando pessoas estão sendo levantadas por Deus para fazer algum trabalho em alguma área. Nós devemos glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O poder não é nosso, o poder é de Deus. Aleluia. Aleluia. Vai ficar mais fácil, irmãos. Obreiros do Senhor, irmãs, coordenadores de responsabilidade, isso é bom, coordenador de departamento. Não, a gente tem que fazer tudo sozinho, não é fazer sozinho. Pastor Edevaldo, mas é que o senhor não sabe aonde eu estou. Irmãos, ouça nessa manhã essa palavra simples e objetiva de Deus, que tem um endereço, é o coração do Edevaldo, esse é o coração, é o nosso coração. Jetro, ele compreendeu que as pessoas certas estavam presentes ali, no meio daquela multidão. Mas aonde eu estou é terra seca, é difícil. Gente, não é. Ali é obra de Deus. Deus está naquele lugar. Tem pessoas que vão te ajudar lá. Deus já está levantando. Deus já está capacitando pessoas que vão te ajudar a fazer o trabalho de Deus. Não tenha medo de delegar. Não tenha medo de confiar. Creia que a obra é de Deus. Mas é natural, gente, que no início alguns erros serão cometidos. Mas não é porque o erro foi cometido que esta pessoa ela está
exercício da sua autoridade, mas com a sua orientação, com o seu aproximar-se dela, você vai poder orientar, você vai poder ensinar essa pessoa, e amanhã, queira Deus, ela já te ultrapassou em muito, para a glória do nome do Senhor Jesus. Gente, irmãos, não, mas não tem pessoas de confiança? Tem, porque se o Espírito Santo de Deus está no nosso meio, ele vai gerar o fruto dele no coração dos céus, e o fruto do Espírito é fidelidade. Aleluia! E nós pegamos aquele texto maldito do homem que confia no homem, e falamos: não pode confiar no homem. Esse texto não está falando de confiança no outro, porque se fosse assim, você não poderia confiar na sua esposa, seja sua palavra sim ou não, que passe, você processa a Bíblia. Ali está falando que confia em si mesmo para a salvação da sua alma. Esse é o maldito, porque o homem não pode salvar, mas quando você tem o fruto do Espírito na sua vida, ele vai gerar o fruto a virtude da fidelidade. Outras pessoas passarão a confiar em você.